Agora eu vou explicar a ligação que eu acho que eu tenho com o Valdo Vieira. Apesar de eu nunca ter saído do corpo até hoje, de forma consciente, quando eu fui lá pro CAEC, o Valdo Vieira, eu conversei pessoalmente com ele. Primeiro ele botou, antes de eu conversar pessoalmente com ele, ele botou um grupo de conscienciólogos, acredito que eram os mais experientes da conscienciologia, que foi o Loche, foi esqueci o nome da outra, que foi até que escreveu o livro Zéfiro. Zéfiro, de acordo com o Valdo Vieira, foi uma personalidade dele, é uma personalidade dele enquanto ele está morto. Morto é no período extrafísico, é no que ele chama de período intermissivo, né? Que o espiritismo chama do período de erraticidade, quando a gente está entre vidas, quando a gente perde o corpo físico e está no plano espiritual. Então ele, quando estava nesse plano espiritual, ele se manifesta com essa entidade chamada Zéfiro. E essa mulher que estava lá escreveu o livro Zéfiro. Mas enfim, aí ele botou o Loche, essa mulher e mais duas pessoas que eu não lembro para falar comigo. E eles vieram e eles conversaram comigo algumas coisas e tal, falaram algumas coisas pessoais da minha vida. E quando eu falei assim, mas por que vocês têm que seguir o Valdo Vieira? Assim que eu falei isso, entrou uma mulher na sala e falou: o Valdo Vieira tá chamando todos vocês agora para falar com vocês. Aí naquele exato momento me veio o pensamento assim: o Valdo Vieira estava projetado aqui. Só que eu não falei nada. Mas naquele momento me veio, o Valdo Vieira estava projetado aqui e não queria que eu falasse isso para eles. Aí acabou a reunião ali naquele momento. Aí quando eu fui falar depois com ele pessoalmente, eu perguntei para ele: Valdo, quem eu fui na vida passada? Aí ele falou: da próxima vez que você vier aqui no CAEC, eu vou te dizer quem você foi. Só que ele morreu. Eu não voltei mais no CAEC, ele morreu em 2015. E eu até mandei cartas antes pedindo para ele falar e tal. Só que, como ele viu que eu não ia seguir a conscienciologia, eu não ia ser um conscienciólogo da forma que ele queria, ele resolveu não falar e resolveu me ignorar. Foi isso que aconteceu. Aí acabou que ele não falou, ele morreu. Só que até hoje eu tenho essa ligação com ele. Eu sei que eu tenho ligação de vidas passadas porque eu sinto isso, entendeu? E eu acho que o fato de eu ter olhado ele no YouTube e ter me identificado com ele de cara não foi à toa. E eu ficar evocando ele, ouvindo a música da Desarri toda hora, mentalmente, também não é à toa. E quando eu tô na praça, me vem a imagem dele, também não é à toa. E quando aparece eu saber sobre a conscienciologia sem ter lido um livro, também não é à toa. É o que ele chama de ter feito curso intermissivo dentro do estudo da conscienciologia, né? Vou até falar um outro fato curioso. Quando eu mandei uma carta para ele desabafando toda a questão
que ele nem leu essa carta lá na tertúlia porque ia ficar um constrangimento para ele. Mas quando eu falei, eu questionei todos os aspectos da conscienciologia. Eu questionei a questão do princípio da descrença, questionei a questão do que ele chamou de guia cego, questionei várias coisas. E ele ficou sem argumento. Ele viu que eu não iria seguir a conscienciologia. Aí o que ele fez? Ele pegou o negócio que ele chama dos 100 pessoas, os 100 verbetógrafos eu acho que é isso que ele chama, 100 verbetógrafos que deram início na conscienciologia, um negócio desse, e que ele falou dos mini dissidentes. Aí eu acredito que era uma indireta para mim, porque como se eu fosse um mini dissidente, entendeu? Aí ele falou, então quem é um mini dissidente tem que botar lá na questão dos verbetes, como se ele achando que eu iria fazer um verbete que é um mini dissidente. Aí eu percebi isso porque foi logo depois que eu mandei a carta para ele e ele respondeu, né, na tertúlia. Isso é só um fato para vocês observarem. Então, a minha ligação com o Valdo é essa. E para fechar, eu vou falar o que eu acho do Valdo Vieira agora. O Valdo Vieira, ele é uma pessoa extremamente... Eu falo porque ninguém morre, né? Então, desculpa, eu tenho que falar porque eu não sei como ele tá agora. E de acordo com informações que eu recebi de pessoas que falaram com ele fora do corpo, depois que ele morreu, ele tá um cara mais flexível. Mas eu não sei, eu não saí do corpo. O que chega até a mim é o Valdo Vieira, que foi em vida. Então o Valdo Vieira que eu conheci em vida é um cara extremamente egocêntrico, um cara que criou a conscienciologia, que tinha um plano para... A intenção dele é muito boa, isso sem sombra de dúvida. A intenção dele sempre foi muito boa, de ajudar. Realmente tudo que ele falou é verdade. Tem vários amparadores da conscienciologia. O estudo a palavra que ele mesmo usa é fora de série, entendeu? Para mim foi um dos caras que mais estudou, se não foi o cara que mais estudou do mundo a consciência, em todos os aspectos. Um cara muito estudioso, mas ele se deixou levar pela própria vaidade. Se você analisar o Valdo antes de ser criado o tertuliário, antes dele chegar antes do tertuliário não, mas antes dele chegar no CAEC, quando ele estava começando a divulgar a conscienciologia, e depois que ele chegou no CAEC, quando ele montou o grupo dele, você vai ver uma mudança de temperamento, de personalidade enorme, porque ele começou a voltar tudo para cima dele. Porque qual era a ideia dele? A ideia dele era o seguinte: pode me atacar, tanto que ele fala, atacar no bom sentido, mas pode me perguntar o que quiser que eu rebato, entendeu? E sem atacar, entendeu? Esse era o princípio dele. Só que antes dele entrar antes dele entrar no CAEC, a personalidade dele era outra, entendeu? Ele era mais tranquilo, ele tinha divulgado a conscienciologia de maneira mais tranquila, mas agora realmente no outro plano eu não sei como ele está, entendeu? A informação que chegou até a mim é que ele mudou, mas eu não sei, eu tenho que sair do corpo para averiguar e tirar minhas próprias conclusões.
E, enquanto eu não saio do corpo, eu posso só deduzir o que? Se isso que chega até a mim, de eu ficar evocando e essas imagens do Valdo Vieira, que para mim são negativas, que chegam até a mim, de egocentrismo, de vaidade, de manipulação, de domínio, quando eu estou na praça, são formas de pensamento de quando o Valdo Vieira estava vivo e que eu estou reproduzindo hoje, e não é o Valdo Vieira em si. Pode ser isso é uma explicação. O que é forma pensamento? Forma pensamento é eu evocando o Valdo Vieira e criando uma imagem mental do que era o Valdo Vieira quando vivo, mas não necessariamente é o Valdo Vieira agora, entendeu? Então isso é uma coisa, isso pode ser também, mas é isso.